capítulo de número 10. Enquanto você procura aí na sua Bíblia o versículo proposto, eu quero desde já louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade de estar aqui hoje, um domingo, pregando a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o nosso pai, pastor Abraham Robson Ferreira, que nos franqueia essa oportunidade de estar aqui no altar, pregando a palavra de Deus. Louvar a Deus também pela vida da sua esposa, nossa pastora Norma Mendes, por toda a família pastoral. Deus seja louvado por esses grandes homens de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor local, Roger Santos, esse homem de Deus, a sua esposa, nossa pastora Mayla Santos também. Deus abençoe em nome de Jesus a todos os meus companheiros aqui de ministério, né, Danilo, ao nosso irmão Ideilson, que está no Brasil. Deus abençoe, Ideilson, nosso primeiro vice. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Pablo. Enfim, irmãos, gratidão é o que rege a vida de todo ser humano. Um ser humano que não é grato não recebe nada de Deus, irmãos. Ser humano que não agradece a Deus não recebe nada de Deus. É por isso que o nosso pastor presidente destina 10 dias só para agradecer. É proibido pedir, é só agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. Também quero louvar a Deus por sua vida, que nos acompanha aí na sua casa, direto do YouTube, do canal da Def Alhandra. Deus certamente tem uma palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Marcos 10, versículo 43, diz assim a palavra de Deus: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, grave essa palavra, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E aí eu finalizo com o versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Mas antes que façamos aqui uso da palavra de Deus, como nós estamos aqui num culto de missões, eu quero ler um texto para os irmãos que é muito importante e pertinente para esse culto desta noite. Olha só, irmãos, existem cerca de 7.000 grupos de povos, 7.000 grupos de povos não alcançados no mundo, totalizando mais de 3 bilhões de pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? 3 bilhões de pessoas. Eles são definidos como etnias, com menos de 2% de cristãos evangélicos, sem acesso à igreja local, missionário, Bíblia, harpa, louvor, tudo aquilo que nós fizemos nesta noite, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, que é cultuar, que é adorar o nosso Deus, segundo alguns relatos de agências missionárias, 3 bilhões de almas. E eu posso dizer que essas pessoas são pessoas cegas espiritualmente. São pessoas que não conseguem enxergar um palmo à sua frente no tocante à sua vida espiritual. Essas pessoas, segundo a palavra de Deus, estão cegas espiritualmente porque o diabo as acegou.
Mas a Bíblia diz que Jesus veio desfazer todas as obras do diabo. Ele veio dar vista aos cegos. E no texto que ora acabamos de ler, irmãos, se eu fosse perguntar aqui aos irmãos, quantos sermões, quantas pregações você já ouviu sobre Bartimeu? Meu Deus, incontáveis, várias vezes. Mas sabe o que é que me chama a atenção na palavra? É que a palavra se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é nova, ela se renova, nova é a cada manhã, assim como as suas misericórdias. Meus irmãos, existia algo em comum entre Bartimeu e Jesus. Existia algo em comum entre os dois. E o que existia algo de comum entre Jesus e Bartimeu era a sede. A sede. Jesus tinha uma sede. Qual era a sede que Jesus tinha ao estar aqui no mundo? Sede de libertar. Ele tinha uma fome e ele tinha uma sede. Ele disse aos discípulos: a fome que eu tenho é de fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Portanto, a sede que existia no coração de Jesus era a sede de libertar, de pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Foi a leitura de hoje à noite, Isaías 61, que ele veio libertar os cativos, os oprimidos. Já a sede de Bartimeu era diferente. A sede de Bartimeu era a sede de ser liberto, era a sede de encontrar Jesus. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o pastor Roger estava orando e dizendo: Deus, manda pessoas que tenham sede. Eu digo: oh Deus, obrigado, porque Deus vai confirmando a palavra. Manda, Deus, paralhando pessoas que tenham sede de ti, Deus. Então, Jesus tinha uma sede e Bartimeu também tinha uma sede. E ambos se encontram. Ambos se encontram. A cidade de Jericó, irmão, era muito famosa por suas palmeiras, pelo turismo. Em Jericó não existia só Bartimeu. Existiam vários mendigos, vários cegos, vários cegos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que as pessoas sabiam que Bartimeu era cego, era mendigo, mas as pessoas estavam alheias à sua dificuldade. A pessoa estava alheia à sua dificuldade. Enquanto Jesus tinha uma linhagem real, enquanto Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia diz que Bartimeu era apenas filho de Timeu. A palavra Ba, o prefixo, significa filho. Então, filho de Timeu. Quem era Timeu? Ninguém sabe. Ou seja, Bartimeu era um indigente. Lá no Brasil, quando as pessoas morrem sem identidade, eu não sei como é que funciona aqui em Portugal, na Europa, colocam no saco e jogam no buraco. Porque essas pessoas são indigentes. Não tem pai, não tem mãe, ainda que tenham, mas não tem nenhum tipo de identificação. Bartimeu era um indigente, irmãos. Então, um tinha uma sede de libertar, o outro tinha uma sede de ser liberto. Um era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o outro era indigente. No mundo dos homens, esses dois nunca se encontrariam, porque os ricos, os nobres, moram nos seus palácios, nas suas mansões, andam de carro, e os mendigos, e os inválidos, e aqueles que não têm nenhum tipo de linhagem, estão aonde? Nos albergues, nas esquinas, debaixo das passarelas, longe dos holofotes. Mas existe um Deus que ama os mendigos. Existe o Deus que ama os cegos, os leprosos. Existe um Deus que ama aquele que tem sede dele, irmão. A cidade se acostumou com a dor de Bartimeu. Jericó via Bartimeu todos os dias e já não se compadecia. Ele era chamado o cego da cidade. Ele virou até um ponto de referência. Eu te encontro depois do cego. Eu te encontro depois do cego, passando aquele ponto. E tem pessoas, irmãos, em Alhandra que estão virando já ponto de referência. Existem pontos em Alhandra, em Sobralinho, que estão virando ponto de encontro de cegos, de mendigos. Mas não são cegos materialmente, não
não são mendigos financeiramente, são cegos espirituais, são mendigos espirituais, são pessoas que têm até renda, são pessoas que têm até família, mas se encontram em busca de alegria, em busca de uma esmola que a droga proporciona, que o álcool proporciona, que o encontro com um amigo que é bêbado proporciona. São mendigos. E a pergunta que Deus faz a mim e a você que moramos aqui em Alhandra é: quantos Bartimeus existem hoje? Cegos de alma, mendigos de alegria, dependentes de droga, de álcool, de prostituição, de afeto. Você conhece algum? Você conhece algum Bartimeu que mora em Alhandra? Você conhece algum? Eu estou começando a conhecer alguns, irmãos. E Deus tem dito para mim: eu quero mudar a referência desse rapaz, eu quero mudar a história dessa mulher, eu quero mudar, porque foi para isso que eu me manifestei, para desfazer as obras do diabo. Você conhece algum, irmão? Você conhece algum Bartimeu aqui nessa cidade? Outra pergunta: você conhece algum lugar onde eles ficam aglomerados? Você conhece? Algum lugar onde ficam ajuntados, aglomerados? Você conhece? Um ponto onde eles se reúnem em busca de esmolas. Se você conhece, a pergunta que Deus faz para mim e para você nesta noite é: o que você tem feito para mudar a realidade deles? O que nós como igreja, já que é um culto de missões, estamos fazendo para mudar a realidade dessas pessoas? Ou será que eu estou vivendo uma vida confortável espiritual? E eu não estou nem aí, eu estou aqui na minha mansão espiritual. Mas Deus está chamando homens, mulheres, jovens, crianças. Para quê, irmão? Para marchar em Alhandra, para anunciar o seu nome aqui em Alhandra. Aí vem a pergunta: então, pastor, quais são os passos que eu tenho que fazer para alcançar um Bartimeu? É fácil. O primeiro passo é atrair a presença de Deus. Atrair a presença de Deus. Porque quando você atrai a presença de Deus, sabe o que acontece, irmãos? A multidão te acompanha. A multidão te acompanha. Olha o que diz o versículo de número 47. Vamos lá, versículo 46, vamos ler de novo. Depois foram para Jericó, Jesus e seus discípulos. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Jesus atraía as multidões, irmãos, de mendigos, de leprosos, de cegos, de miseráveis, de vulneráveis. Jesus atraía multidões. E onde Jesus está, irmãos, é uma característica da sua presença: tem barulho. Olha, ele está aqui, olha aí. Olha ele aqui, irmãos. Onde Jesus está, morto ressuscita. Onde Jesus está, leproso é curado. Onde Jesus está, paralítico anda. Onde Jesus está, cego vê. E eu já posso sentir a presença dele aqui neste lugar. É impossível sentir a presença de Jesus e ficar calado, e ficar o mesmo, ficar indiferente. É impossível, irmãos, porque a presença dele alegra a nossa alma. E não tem como você ficar calado e indiferente. E foi justamente isso o que aconteceu. Olha o que diz o versículo de número 47. E ouvindo que era Jesus, Bartimeu começou a ouvir que era Jesus. Ele disse: quem é Jesus? Eu acredito, eu estou aqui parafraseando. As pessoas diziam: Jesus não está sabendo não, Jesus está curando o leproso. Jesus está dando vista aos cegos. O que? Vista aos cegos? Ele curou vários cegos. Você não soube de Lázaro? Não curou Lázaro. Lázaro morreu, ele ressuscitou. Meus irmãos, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você ouve de Deus, mais é gerado no seu coração a fé. E foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Ele começou a ouvir a palavra de Deus. Jesus ia passando e arrastando a multidão, e ele ouvia: Hosanas, Hosanas, Hosana, é ele, é ele. Ele não via Jesus, mas ele ouvia Jesus. Ele não via,
mas ele sentia a presença excelsa e gloriosa do Senhor Jesus. É Jesus que está passando por aí, Bartimeu. Então ele disse: já que eu não posso encontrar com ele, eu fico tentando aqui imaginar, irmãos. É porque a Bíblia tem coisas que omite, não tem como ela relatar. Mas observe só, era um homem cego que vivia à beira de uma cidade. Naquela época, saneamento básico não existia. Naquela época não existia lâmpada de barbear. Naquela época não existia casa de banho. Naquela época era tudo escasso, a água era ouro. Os irmãos imaginam a situação de Bartimeu? Os irmãos imaginam a situação de Bartimeu? Um cego, sem mulher, sem filho, sem ninguém que o amparasse, jogado na beira da cidade, sem acesso a nada, a educação, a saúde, a nada, longe de tudo e de todos. Será que Bartimeu estava como Danilo? Será que Bartimeu estava como Pablo? Estava como eu, bem vestido, arrumado, bem trajado? Como será que estavam os trajes de Bartimeu? O hálito de Bartimeu? Se você e eu fôssemos pensar, eu gosto de contar esse testemunho, que eu conto um testemunho muito impactante na minha vida. Eu sempre conto onde eu vou. Eu acho que eu vou contar pela primeira vez aqui em Alhandra. Eu lá em Salvador trabalhava com mendigos e pessoas em situação de rua. Irmãos, Salvador, século 21. Salvador, Bahia, Brasil, mundo, século 21. Mesmo assim, os mendigos que lá existem viviam numa situação degradante. E aí, meus irmãos, um dos nossos líderes do ministério, o Ministério Batista do Pelourinho. Por que esse nome, Ministério Batista do Pelourinho? Porque o Pelourinho, muitos de vocês conhecem, é um lugar de prostituição. Então aquelas prostitutas, aquelas mulheres que vendiam os seus corpos, mas envelheciam com 60, 70, não tinham mais condições de vender os seus corpos, eram jogadas num bairro chamado Maciel. Então um pastor, um homem de Deus, o pastor Eulisé Braga, toma essas mulheres, adota essas mulheres com a sua esposa, e essas mulheres todas se convertem ao Senhor Jesus. Essas mulheres vão para o Pelourinho anunciando o nome do Senhor Jesus. Então o trabalho era pegar o mendigo, limpar o mendigo, fazer um trabalho com ele espiritual e ressocializar esse homem. Mas amados, teve um dia que estavam na Praça da Piedade, e o pastor Isé foi confrontado, porque quando você é chamado por Deus para fazer a obra, você vai ser confrontado, você vai se deparar com situações que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. E ele se depara com um homem, irmãos. Ele disse: meus queridos, a situação era deplorável, ninguém encostava nesse rapaz. E aí de repente o Espírito Santo diz: encoste. Ele encostou nesse rapaz. Ele disse: irmãos, pense no mau cheiro, pense numa situação deplorável. E quando ele olha para o aspecto físico daquele rapaz, não se choque com o que eu vou falar aqui agora não, que é a realidade. O estômago dele estava aberto, irmãos, e as suas vísceras estavam todas para fora. Ele estava com um saco de supermercado sustentando o seu intestino. Aquele homem, irmãos, estava numa situação, e sabe o que é que o Espírito Santo de Deus falou com o pastor Eliezer? Dê um abraço nele, abrace ele. Você abraçaria, irmãos? É difícil, né, irmãos? Mas Jesus veio libertar esses. Pastor Eliezer disse que abraça esse homem. Ele até ainda retruca, porque ele não quer ser abraçado, ele está envolvido com drogas. E aí o Senhor falou com ele: diga que você é seu irmão, que você veio resgatá-lo, e dê um beijo na face dele. Que Jesus lindo, né, irmãos? Pastor Ezé faz tudo isso, abraça, e aí ele olha para o rapaz, sabe o que acontece? Ele está chorando. Ele está chorando, porque o Espírito Santo estava quebrantando o coração dele. E aí Deus confronta de novo o pastor Ezé, e disse: agora você pegará esse homem e você levará para a sua casa. É muito fácil ser crente, irmão, aqui, irmãos. É muito fácil, irmãos. Mas existem cegos, mendigos lá fora nos aguardando.
Existem pessoas pensando em suicídio lá fora nos aguardando. Existem miseráveis lá fora nos aguardando. E aí ele pega aquele rapaz, leva para casa, e a esposa chocada: meu Deus, o que está acontecendo? Jesus mandou trazer para casa. Leva o homem para casa, o homem dorme. No outro dia ele leva no hospital. Quando ele chega, tem um hospital chamado Irmã Dulce. Quando ele chega na porta de Irmã Dulce, as enfermeiras: tira esse homem daqui, pelo amor de Deus. Esse homem pega todas as bolsas de colostomia e troca por droga, troca por pedra. Rejeitado por todo mundo, por causa do vício da droga. Mas Jesus disse: leve ele de volta para casa. Para encurtar a conversa, irmãos, eu também fazia parte, pastor Ezé, diretor de um centro de recuperação. Leva esse homem para o centro de recuperação, contrata-se enfermeira, contrata-se pessoas especializadas, dá um cuidado. 9 meses no centro de recuperação. Sabe o que acontece? O homem sai, se converte, diácono, presbítero, evangelista, se envolve com a esposa. Deus dá a ele um casamento. Esse homem se transforma no empresário. E esse homem é um homem de Deus hoje, que prega a palavra, restaurado pelo poder de Deus. Isso é evangelho, irmão. Evangelho não é culto de carochinha. Evangelho é o poder de Deus. O evangelho é aquilo que nós, no nosso tema, todos os dias de culto, dizendo: é o ano da manifestação do poder de Deus. E Bartimeu ouve falar que era Jesus. Bartimeu: não quero nem saber o meu estado físico, eu não quero nem saber se eu estou fétido, eu não quero saber se eu não tenho onde fazer um, dois, eu não quero saber, porque eu sei que esse homem, ele é o Filho de Deus. Esse homem é o Filho de Deus. Mas tem um detalhe, irmãos. O detalhe está no versículo 47. Porque a Bíblia diz que a multidão, Danilo, cercava Jesus. Uma multidão cercava Jesus. Uma multidão já é cerca de 1000 pessoas. Imagine 1000 pessoas cercando a pessoa. E eu estou daqui, ó. Pastor Roger está lá debaixo da passarela. Você vai conseguir ouvir, meu pastor? Pastor Roger! É impossível. Mas quando você chama por Jesus com seu coração, Ele ouve você. Porque Jesus não ouve só a voz, só a sua voz, Ele ouve também o que sai do seu coração. Ele conhece as batidas do seu coração. Ele sabe até o sangue correndo nas suas veias. Ele sabe quantos fios existem na sua cabeça. Ele sabe tudo sobre você. Então Bartimeu disse: já que eu não posso encontrá-lo, já que eu não posso abraçá-lo, eu vou clamar. Então ele começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece, irmãos, que Jesus era o sucessor de Davi no trono. Ele reconhece que Jesus era o Messias. Ele reconhece que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é realmente Deus. E ele começa a clamar. Agora imagine aqueles discípulos e as outras pessoas vendo quem ela estava clamando. Então, você não vê que ele não vai te ouvir, rapaz? Ele é Deus. Mas cada vez, o versículo 48, acompanhe comigo. O versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas cada vez mais ele clamava mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor entrou no coração de Deus, irmãos. Você clamou nessa noite? Você clamou nesta noite? Se você clamou com o coração e com os lábios, se você crê que Deus é poderoso, Ele tem resposta dos céus para você nesta noite. Ele tem resposta. Aleluia.
Jericó parou, irmão. Por quê? Versículo 49, acompanhe comigo. Olha que coisa linda, um dos textos mais lindos que eu já li na palavra de Deus. Versículo 49. E Jesus parou. Epa, para. Senhor, a multidão te oprime. Para tudo. Deus parou, imagine. Você sabia que você pode parar? Você pode chamar a atenção de Deus? A Bíblia diz que a oração de um justo, é poderosa e ela é eficaz. Ou seja, se você clamar, se você buscar com todo o seu coração, a sua oração é eficaz e Deus responde. Jesus parando, disse que o chamassem. Imagine chamar um mendigo. E chamaram Bartimeu. Ou seja, Jesus, ele veio. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo de número 11. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isaías 9, versículo 6. Chamareis o seu nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus para a multidão, irmão, para atender o mendigo. Que coisa linda, irmãos. E Jesus parando, versículo 49, disse que o chamassem. E aí imagina os discípulos indo lá chamá-lo. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus está mandando você se pôr de pé nesta noite. Se levante, levanta, porque Deus ouviu o seu clamor, porque Deus ouviu a sua voz. Levanta, o mestre te chama. E aí eu mandei os irmãos frisarem bastante o versículo 50, já estou terminando, estou correndo aqui por causa do horário. E ele, lançando de si a sua capa. Aqui é que está o mistério desse texto. Aqui é que está o mistério da vida de Bartimeu. Roma era muito organizada, irmãos. Roma era um império muito organizado. Ela não deixava que os mendigos apenas mendigassem. Ela queria um tostão também dos mendigos. Então o que ela fazia? Ela dava uma espécie de legalização, um colete, com uma numeração, o nome do mendigo. Eu não sei como era o formato disso, mas eu sei que Bartimeu, pelo fato de estar na beira da cidade, ele tinha autorização do Império Romano. Ou seja, aquela capa era o que para Bartimeu? A garantia do sustento dele. Ou seja, era aquela capa que dizia para ele: olha, hoje de manhã eu vou pelo menos tomar o café da manhã. Se alguém colocar algum shekel na minha mão, eu tenho pelo menos a janta, eu tenho pelo menos o almoço. Ou seja, aquela capa para Bartimeu representava para ele tudo. Porque existe vários tipos de pobres. Existe aquele pobre que é pobre de maré de si. Mas existe aquele pobre que é pobre, mas ele tem um Bolsa Família, ele tem um Vale Gás, ele tem um Vale Biscoito, ele tem um Vale Lanche, ele tem vários vales. Ele é pobre, mas ele tem um vale. Mas existe o pobre, que é o pobre lá de Mateus capítulo 5. Jesus disse: bem-aventurado os pobres. Como é isso, bem-aventurado, feliz, pobre? Esse pobre que Jesus está dizendo, e no grego significa pitokos. É justamente esse pobre que não tem nenhum tipo de amparo de governo, de pai e de mãe. Jesus está dizendo: o pobre de espírito, aquele que depende só de Deus. Se Deus não mandar, ninguém mandará. Ele só depende de Deus. É esse pobre aqui. Mas Bartimeu era um pobre que tinha pelo menos uma capa. Mas irmãos, quem se encontra com Deus que supre todas as necessidades, nunca mais vai ser mendigo.
Quem tem um verdadeiro encontro com Deus, nunca mais mendiga, nunca mais depende de prostituição, de droga, nunca mais depende de viver uma vida dissoluta, porque ele encontrou-se com Deus, ele encontrou com a vida. E a Bíblia diz no versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, ele disse: Jesus, eu vou pegar essa capa, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, e eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora. E aí diz a Bíblia, completando aqui, levantando-se foi ter com Jesus. Para o milagre acontecer na sua vida, você tem que abandonar a capa. Não adianta você querer depender daquilo que te dá prazer momentâneo e depender de Deus. Porque Jesus é o único e suficiente Salvador. A criança, quando nasce de 0 a 6 meses, o médico pediatra fala: não dê nada, não dê acarajé, não dê feijão, não dê papa, não dê nada, porque o leite materno é suficiente. A palavra El Shaddai, no seu original, significa leite materno, é suficiente. El Shaddai é suficiente. Ele basta, ele é tudo. E Bartimeu reconheceu que Jesus era o El Shaddai. Ele disse: já que ele é o Shaddai, eu vou lançar de mim essa capa. E sem a capa, quando Jesus vem, ele sem a capa, Jesus na mesma hora fala: opa, está confiando plenamente em mim. Sabe por que Deus não fez muita coisa na sua vida ainda? Porque você não confia plenamente nele. A sua fé é aquela fé que você crê hoje, mas amanhã talvez você vá, mas talvez você não vá. Você acredita que vai, amanhã talvez, amanhã você vai e você não vai. Você sempre fica no meio, em cima do muro. Você é crente, mas você tem dia que não é crente. Ou seja, você não toma a direção. Você precisa tomar uma posição. Se você não tomar uma posição na sua vida, você será um eterno dependente. Um eterno dependente. Essa palavra também é para você que nos escuta, que nos vê através do YouTube. Se você não tomar uma decisão, você vai ser sempre um mendigo das suas emoções, um refém, mendigo da emoção. Mas no momento que ele lançou a capa fora, olha o que diz o versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Olha como Jesus é um Deus sensato. É um Deus que conhece a necessidade, mas quer ouvir. Eu gostei muito do que o pastor Roger falou. Uma vez ela disse que a pastora Mayla foi pregar, e ela disse: eu vou pregar aqui o óbvio. E o pastor disse: você precisa dizer a Deus o que é que você precisa. É o óbvio, mas Deus quer ouvir o óbvio. O que é que um cego quer, irmãos? O que é que um cego quer? Andar? Tocar? O que é que um cego vê? E, Jesus, eu quero tomar um sorvete no McDonald's. Já pensou? Jesus, o meu sonho é andar de BMW. Porque existem sonhos que são loucuras. Tem pessoas na igreja pedindo a Jesus coisas loucas, irmãos. É por isso que Deus não atende. Até lançam a capa de ser, mas o pedido não está alinhado com a vontade de Deus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego responde para ele o óbvio. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver, Deus, a luz do sol. Eu quero ver o teu rosto. Meus irmãos, uma das coisas que eu quero mais ver quando Jesus me arrebatar, ou se eu for antes do arrebatamento, é ver a face de Jesus. Quem quer aqui ver a face de Jesus? Quem quer, irmãos? Eu quero ver a face dele. Imagine como deve ser a face de Jesus, irmãos.
Se você meio-dia levanta os seus olhos e não consegue enxergar o sol, imagine a face dele, irmãos. Mas ainda que seja impetuoso como o sol, ele é meigo, manso e humilde de coração. Aleluia. O olhar de Jesus constrange, irmãos. Você já teve essa impressão de você estar orando e você sentir a presença dele, você sentir constrangido, constrangida? Meu Deus, quem sou eu? O Senhor veio me atender. Isso é constrangimento, irmãos, porque ele é Deus. E ele responde: que eu veja, Senhor. E aí Jesus, no versículo 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E olha o milagre, irmãos. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Quando Jesus opera um milagre nas nossas vidas, a maior alegria dele não é ter a certeza de que você recebeu a sua vitória. Sabe qual é a alegria de Jesus? É ver você caminhando com ele no caminho. Porque câncer, Jesus cura. AIDS, Jesus cura. Qualquer tipo de enfermidade ele cura. Qualquer porta fechada ele abre. Mas, irmãos, ter um filho andando ao seu lado. Hoje eu estava caminhando com o Vitor e com o João. Eu estava ali com o Carlos andando. E eu olhei para um lado e disse: meu Deus, olha o tamanho de Vitor. Eu vi Vitor na barriga, meu Deus. Olha o tamanho de João. Eu vi João na barriga e os dois caminhando lado a lado. Pai, não sei o que, pai. Viu, pai? Pai. Essa palavra constrange, meu Deus, é pai. Viu, pai? Pai, vamos fazer não sei o que, pai? A maior alegria do pai é ter o filho do seu lado. É o filho que reconhece a sua paternidade. É aquele filho que conhece, sabe que o pai vai suprir a necessidade aqui na terra. A confiança, irmãos. E nesta noite eu quero fazer um apelo. Qual é o apelo que eu quero fazer? Eu não sei qual a capa que está sobre você, mas Jesus te convida nesta noite a lançar fora essa capa. Eu não sei qual é o tipo de capa. Eu, quando eu vivia sem Jesus no mundo, eu tinha várias capas. Eu tinha a capa da prostituição. Eu tinha a capa da bebedeira. Eu, quando não tinha, irmãos, nada para beber, sabe o que eu fazia? Eu tomava álcool puro. Eu era um dependente químico. Mas pastor, o senhor falou que você aceitou Jesus com 15 anos. Eu, a partir dos 8 anos, já bebi, irmãos. Mas Jesus desfez toda a obra das trevas. E olha onde eu estou hoje, Jesus. Onde eu estou hoje, irmão? Seguindo a Jesus no caminho. Andando com Jesus no caminho. E te convido nesta noite a dizer: vale a pena andar com Ele. Vale a pena lançar fora a sua capa. Vale a pena deixar de ser cego espiritualmente. Vale a pena andar na luz. Eu quero orar por você nesta noite. Você que ainda tem capas na sua vida. Talvez a sua capa possa ser a prostituição. Talvez a sua capa possa ser amizades que te levam para buraco. Existem várias, inúmeras capas. Eu não vou ficar aqui citando uma por uma porque é impossível. Mas eu conheço alguém que é poderoso para dizer: você consegue viver sem essa capa. Se você andar nos meus caminhos, você consegue vencer, você consegue andar sem essa capa. Sabe por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Orar por você também que está na sua casa. Eu não sei qual é a sua capa, mas está aqui nessa noite alguém que pode tirar essa capa e te dar vitória. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Eu não sei se existe alguém aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus, e eu já estou passando a palavra ao nosso pastor Roger Santos. O Espírito Santo de Deus me impulsionou a orar por pessoas que têm capas. Deus, aqui nós estamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, são inúmeras as capas. A Tua palavra, Deus, foi revelada nesta noite.
O Senhor me disse que falaria sobre Bartimeu, que muitos Bartimeus assistiriam essa palavra. Muitos Bartimeus que estão à beira do caminho, como mendigos espirituais, seriam libertos nessa noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, pelo poder que há no teu nome, que toda a capa seja tirada, que toda a capa na face seja arrancada. Talvez a capa possa ser hipocrisia, você sorri para tudo e para todos, mas dentro do seu coração existe um vazio. Jesus quer te dar o verdadeiro sorriso nesta noite. Nós oramos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu agradeço, meus irmãos, a minha oportunidade nesta noite e devolvo o microfone ao nosso pastor Roger Santos, que estará fazendo a finalização desse trabalho em nome de Jesus.